Sejam bem-vindos ao Contraturno Digital. Eu sou a professora Deísa Mendonça e hoje teremos uma aula de matemática. O nosso conteúdo será medidas de tempo, porque o tempo não para. Temos aqui ao lado exemplos de 3 acontecimentos que foram muito importantes, como a invenção da TV, a invenção do carro movido a gasolina e também a invenção do telefone. E na sua opinião, qual foi a invenção mais importante? Você sabe quando o telefone foi inventado? E qual foi a invenção mais antiga ou a mais recente? Todas essas perguntas estão relacionadas ao tempo e elas só podem ser respondidas e esse tempo só pode ser medido por causa das unidades de medida de tempo. Então, agora nós vamos conhecer as 2 principais unidades de medida de tempo. A principal unidade de medida de tempo é o dia. O dia, como vocês podem ver, tem 24 horas. Por quê? Porque a Terra dá uma volta em torno de si mesma. E, como vocês podem ver aqui ao lado, a outra unidade de medida de tempo é o ano, que tem 365 dias e aproximadamente 6 horas, porque a Terra dá uma volta completa em torno do Sol, como vocês já sabem. E a cada 4 anos, o ano tem 366 dias. Vejamos então agora as unidades menores que o dia. As horas, os minutos e os segundos. O segundo é a unidade fundamental de medida de tempo. E quando a gente quiser caminhar entre horas, minutos e segundos, quando eu tiver uma medida em hora e quiser transformar para minuto ou para segundo, o que eu devo fazer? Preste atenção. Quando eu tiver uma medida em horas e quiser transformar para minutos, eu devo multiplicar por 60. Quando eu tiver uma medida em minutos e quiser transformar para segundos, eu devo multiplicar por 60 também. Quando eu tiver a medida em horas e quiser transformar essa medida em segundos, eu vou multiplicar por 3.600, é isso mesmo. E quando eu quiser fazer o inverso, se eu tiver uma medida em segundos e quiser transformar essa medida para minutos, o que eu devo fazer? Acho que você já sabe, né? A gente vai dividir. Por quanto? Vamos ver. A gente vai dividir por 60, muito bem. E quando eu tiver uma medida em minutos e quiser transformar para hora? Vamos dividir também, né? Vamos ver. Dividir por 60. E, finalmente, quando eu tiver uma medida em segundos e quiser transformar para horas, vamos dividir por 3.600. E, dessa forma, nós caminhamos entre horas, minutos e segundos. Vejamos agora as unidades maiores que o dia: semanas, meses e anos. Nós temos aqui ao lado, como vocês podem ver, o nosso calendário. E no nosso calendário nós temos esses meses, todos esses meses, janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro, tem aí os dias 31, todos com 31 dias. E no nosso calendário também nós temos meses com 30 dias, abril, junho, setembro e novembro, todos esses meses com 30 dias. E também nós temos um mês que ele possui 28 e 29 dias. Lembram? 29 dias quando a cada 4 anos o ano tem 366 dias, como a gente viu no início aí da nossa aula. E também no nosso calendário a gente pode conhecer a semana. Olha só a nossa semana, ela se inicia no domingo e a semana tem 7 dias. Vocês podem ver, começa aí no dia 1, termina aí no dia 7, essa nossa semana do nosso exemplo.
Portanto, a semana possui 7 dias, o ano possui 12 meses, alguns meses têm 31 dias, outros meses 30 dias e, em especial, o mês de fevereiro possui 28 dias e, a cada 4 anos, 29 dias. Vejamos então agora como calcular o intervalo de um tempo medido em horas. Um filme inicia às 13 horas e 25 minutos e encerra às 15 horas e 15 minutos. Qual será a duração desse filme? Muito bem, então vamos ver agora como calcular esse intervalo de tempo da duração desse filme. Ele iniciou às 13 horas e 25 minutos e encerrou às 15 horas e 15 minutos. Então, vamos montar aí a conta de como será calculado esse intervalo. Veja só, a gente tem a seguinte conta: 15 horas e 15 minutos menos 13 horas e 25 minutos. Veja só, acontece que eu não consigo subtrair esses 15 menos 25, porque 15 é menor que 25. Então, eu vou ter que transformar 1 hora daqui dessas 15 horas em minutos. A gente sabe que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, eu vou colocar 1 hora em minutos e somar aqui em 15 minutos e vai ficar da seguinte forma. Veja só, eu vou colocar agora 14 horas e 75 minutos, né? Porque eu somei aqui nesses 15 minutos os 60 minutos e agora eu subtraio 13 horas e 25 minutos. Agora sim eu consigo fazer essa conta. 14 horas e 75 minutos menos 13 horas e 25 minutos. E aí a gente faz essa subtração. 5 menos 5, 0. 7 menos 2, 5. 4 menos 3, 1. E 1 menos 1 vai ser o próprio 0. Nem vou colocar aqui porque a gente está falando de tempo. Aí a gente repete aqui a hora e o minuto. Então, olha só, 1 hora e 50 minutos foi a duração desse filme. Vamos então treinar como transformar 4 horas e 20 minutos em minutos, 15 minutos em segundos, 3 semanas em dias, 1 ano e 3 meses em meses e 3 dias em horas. Para começar, 1 hora é igual a 60 minutos. Então, 4 horas e 20 minutos, em minutos, nós vamos ter que multiplicar 4 por 60 e depois somar com 20. 4 vezes 60 é igual a 240. Mais 20, teremos o resultado de 260 minutos. Então, 4 horas e 20 minutos é o mesmo que 260 minutos, ok? Próximo exemplo. 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, nós devemos multiplicar 15 por 60, olha só. 15 vezes 60 é igual a 900. Então, 15 minutos é o mesmo que 900 segundos. Próximo exemplo. 1 semana é igual a 7 dias. Então, para transformar 3 semanas em dias, nós devemos multiplicar 3 por 7. E teremos o resultado de 21 dias. Então, 3 semanas é igual a 21 dias. Próximo exemplo, 1 ano é igual a 12 meses. Então, para transformar 1 ano e 3 meses em meses, nós devemos multiplicar 1 por 12 e somamos aí esse 12 com o 3 de 3 meses. E teremos aí 15 meses. Então, 1 ano e 3 meses em meses é o mesmo que 15 meses. Próximo exemplo. 1 dia é igual a 24 horas. Então, para transformar 3 dias
em horas, nós devemos multiplicar 3 por 24. 3 vezes 24 é igual a 72 horas. Então, 3 dias é o mesmo que 72 horas. Vamos ver então agora o nosso aplicando. Vamos fazer a leitura da questão. A aula começou a ser gravada às 10 horas e 35 minutos e terminou às 11 horas e 23 minutos. Qual foi o tempo de gravação? Letra A, 28 minutos. Letra B, 32 minutos. Letra C, 48 minutos. Ou letra D, 53 minutos. Muito bem, agora a gente vai fazer então a correção do nosso aplicando. Veja, a gente precisa calcular o intervalo de tempo da duração aí dessa gravação, dessa aula. A aula começou a ser gravada às 10 horas e 35 minutos e terminou às 11 horas e 23 minutos. Então, como a gente vai calcular esse intervalo? A gente precisa lembrar que 1 hora é igual a 60 minutos. Por quê? Porque a gente precisa calcular a hora final menos a hora inicial. Veja como a gente vai fazer essa conta. Hora final menos hora inicial. A hora final, 11 horas e 23 minutos. Foi a hora que terminou a gravação da aula. Menos a hora inicial, 10 horas e 35 minutos. Foi quando começou a gravação da aula. E aí a gente tem que 1 hora é igual a 60 minutos, que vai ser importante. Por quê? Para fazer essa subtração, a gente precisa transformar 1 hora em 60 minutos, porque a gente não tem como subtrair 23 menos 35. Então, a gente precisa colocar 1 hora em 60 minutos, somando com 23 minutos, e vai ficar dessa forma. Veja, agora a gente tem 10 horas e 83 minutos. A hora que estava como 11 horas, ela foi transformada em 60 minutos e a gente somou em 23, por isso que ficou com 83. Agora a gente tem 83 maior que 35 e a gente consegue fazer essa subtração. Fazendo essa subtração, a gente vai ter o resultado aí de 48 minutos. Né? Você vai fazer a conta de subtração, 13 menos 5, 8, 7 menos 3, 4 e 10 menos 10, 0. Então, 48 minutos é a resposta do nosso aplicando. Tem uma outra forma que a gente pode resolver também. Olhando aí para um relógio, a gente pode também chegar nesses 48 minutos. Né? A gente pode pensar aí na nossa hora inicial, que foi 10h35. Então, se você pensar até 11 horas, a gente vai ter aí 25 minutos, não é verdade? E de 11 horas até a hora que finalizou, que foi 11h23, a gente vai ter mais 23 minutos. Então, a gente poderia fazer essa soma, 25 minutos mais 23 minutos, e teria o resultado também de 48 minutos, ok? Então, 48 minutos é a resposta do nosso aplicando. Na nossa aula de hoje, nós aprendemos as unidades de medida de tempo. Então, vamos relembrar. Um dia é igual a 24 horas. 1 hora é igual a 60 minutos. 1 minuto é igual a 60 segundos. Lembrando que o segundo é a unidade fundamental de medida de tempo. Vimos também que um ano é igual a 12 meses e que um mês ele pode ter 28, 29, 30 ou 31. O mês de fevereiro terá 28 ou 29 dias. Ele terá os 29 dias a cada 4 anos. E vimos também que uma semana é igual a 7 dias. Então, para finalizar a nossa aula, eu quero lembrar você o nosso caderno de exercícios com questões
que foram preparadas especialmente para você. Então, continue conosco, praticando, respondendo as nossas questões, tá bom? Ficamos por aqui hoje e até a próxima aula.